Olá, turma! Hoje iremos dar continuidade ao nosso capítulo 4, a história dos mapas e as novas tecnologias. Veremos a cartografia a partir do século XX, onde iremos destacar o sensoriamento remoto, as fotografias aéreas, as novas tecnologias, o uso de imagens orbitais e da imagem orbital ao mapa. Antes de falarmos sobre o sensoriamento remoto, vale lembrar o conceito de cartografia, a ciência, a arte de representar a superfície terrestre, né? Técnica que é muito antiga, trabalhada por vários povos na antiguidade, até os dias atuais. Falar também sobre a importância dos mapas. Os mapas estão presentes em nossas vidas. A localização de ruas, no uso de mapas rodoviários ou guias de estrada, a consulta sobre a origem de um atleta, de um time, de uma banda ou artista, na necessidade de nos localizarmos. Então, e a origem da cartografia? Desde os tempos mais remotos, o homem vem aperfeiçoando a arte de entender o seu espaço de vivência e de se localizar na superfície terrestre, descrever e compreender fatos e elementos da natureza. Essa é a principal justificativa da origem da cartografia, a necessidade de conhecer o território que ocupa. Então, a cartografia, a partir do século XX, ela é marcada por essa revolução industrial. A revolução industrial iniciada no século XVIII, na Inglaterra, né, o início dos tempos modernos. Com a revolução industrial, a necessidade de domínio de novos territórios. Daí a importância da evolução na cartografia, na arte e técnica de elaboração dos mapas, né? Momento em que ocorre grande avanço na cartografia. A geração de riqueza foi possível com maior investimento na produção de cartas e instrumentos mais precisos. E aí, gente, a gente pode até já ir citando o nosso primeiro item, que é o sensoriamento remoto. Então, com a grande revolução tecnológica na elaboração de mapas, ocorre durante o século XX, sobretudo com o desenvolvimento de técnicas ligadas ao sensoriamento remoto. Essas técnicas permitem a obtenção de dados e imagens da superfície da Terra a grandes distâncias, por meio de sensores instalados em aviões, em satélites artificiais ou mesmo em balões de observação. Os sensores são aparelhos capazes de captar a energia do Sol, luz e calor, refletida pelos elementos de uma paisagem, como rios, montanhas, florestas, estradas, construções e lavouras, que depois é transformada em imagens. São exemplos de sensores naturais, os olhos humanos e os de outros animais. As câmeras fotográficas e os sensores eletrônicos de satélites são exemplos de sensores artificiais. A revolução técnico-científica. As novas tecnologias facilitaram muito o trabalho dos cartógrafos, o uso de equipamentos sofisticados, a produção de mapas com maior detalhamento e de fácil compreensão, acesso a milhares de informações presentes na internet. Dentre elas, gente, as fotografias aéreas. A tecnologia do sensoriamento remoto desenvolveu-se bastante com o aperfeiçoamento das aeronaves durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Os aviões equipados com câmeras fotográficas obtinham imagens de bases militares, equipamentos de guerra e deslocamentos de tropas, permitindo escolher os alvos a serem atacados durante os combates. A partir da década de 50, no período da chamada Guerra Fria, as disputas pelo poder entre Estados Unidos e União Soviética provocaram um grande aprimoramento
das tecnologias aeroespaciais. Entre elas, a produção de fotografias ou imagens aéreas para fins militares. Com o fim da Guerra Fria, na década de 80, as fotografias aéreas passaram a ser utilizadas em diferentes segmentos e instituições da sociedade. Órgãos públicos, empresas privadas, ONGs e etc. Apresentando-se como um recurso fundamental para o estudo do meio ambiente e o planejamento das ações humanas, tanto no campo quanto na cidade. Atualmente existem empresas de aerofotogrametria especializadas em interpretar as informações contidas nas imagens aéreas captadas pelas câmeras instaladas em aviões. Com essas máquinas especiais, são obtidas fotografias de diferentes faixas do terreno. Depois de reveladas, as imagens aéreas servem de base para a produção de vários tipos de mapas, como os topográficos, com cotas de altitudes, os hidrográficos ou geológicos e os usos da terra. Por meio deles é possível, por exemplo, planejar o crescimento das cidades, monitorar as formas de uso de propriedades rurais, controlar a poluição dos rios, do solo e proteger reservas florestais. As novas tecnologias, o uso das imagens orbitais. Dentre as novas tecnologias, nós temos a aerofotogrametria, que nada mais é do que o uso de fotografias aéreas, o sensoriamento remoto, que é o uso de imagens de satélites, e o geoprocessamento, que é o armazenamento e processamento das informações geográficas. Tudo a serviço de quê? Da elaboração de mapas mais precisos, com maiores detalhes sobre os elementos físicos e artificiais do espaço geográfico. Mas essas novas tecnologias, a partir da década de 1960, com o desenvolvimento da informática e dos satélites artificiais, tornou-se possível conhecer lugares da Terra até então inacessível aos seres humanos. As imagens geradas por satélites permitiram visualizar as grandes extensões desérticas da superfície terrestre e mapeá-las com precisão. Com a tecnologia aeroespacial, foi possível desenvolver basicamente dois tipos de satélites artificiais, capazes de gerar imagens ao orbitar a Terra: os meteorológicos e os de rastreamento de recursos terrestres. Os satélites meteorológicos permitem monitorar o deslocamento das massas de ar e das correntes marítimas, além da formação de fenômenos atmosféricos dramáticos como tempestades, tornados, furacões, nevascas, propiciando previsões meteorológicas mais eficazes. Os satélites de rastreamento de recursos terrestres, com seus sensores eletrônicos especiais, possibilitam o monitoramento de extensas áreas da superfície do globo, gerando imagens de cidades, plantações, florestas, incêndios e áreas devastadas pela exploração mineral, mesmo em áreas isoladas ou de difícil acesso, como geleiras, desertos e florestas tropicais. Aqui nós temos algumas imagens, né, fotografia aéreas, imagens de satélite e o que nós temos que entender, né? Como são produzidas as imagens orbitais. Para compreender um pouco melhor como são produzidas as imagens orbitais de satélites, o que os cartógrafos fazem? Primeiro, os satélites artificiais registram as imagens da superfície em faixas com aproximadamente 125 quilômetros de largura e circundando a área de um polo a outro. Segundo, as estações de recebimento. Os registros dos sensores eletrônicos, dos radares e das câmeras fotográficas instalados nos satélites são transformados em sinais elétricos, os quais
por sua vez, são enviados para as estações de recepção da Terra. Terceiro, recepção de computadores e trabalho com os dados. Os computadores dessas estações transformam os sinais em dados numéricos, que são interpretados e transformados em gráficos e imagens em preto e branco da superfície terrestre. Como vocês podem ver aqui, né? Essas imagens aqui embaixo. Quarto, o início da montagem das imagens. Centenas de imagens de uma área podem ser obtidas em sequência, criando um grande mosaico que representa a trajetória percorrida pelo satélite. E por último, o tratamento de imagens com softwares específicos. Originalmente, as imagens são constituídas de tonalidades que vão do preto ao branco. O emprego de cores é feito em geral por programas de computador a fim de ressaltar os elementos que são focos do estudo. Finalizando, gente, com essas duas imagens, nós vamos entender o seguinte: da imagem orbital ao mapa, certo? Atualmente existem recursos computacionais que são empregados nos trabalhos cartográficos, facilitando a seleção das informações contidas nas imagens orbitais, como é o caso do uso do geoprocessamento e do sistema de informação geográfica. Essas tecnologias permitem a elaboração de mapas hidrográficos de áreas urbanas, de plantações, de forma de relevo e de formações vegetais com mais agilidade que em tempos atrás. Tais mapas são bastante precisos, já que são produzidos com base em imagens reais da superfície terrestre e com informações e dados extraídos de fontes complementares, certo? Aí, como vocês podem ver aqui, ó, da imagem orbital ao mapa. E aí nós finalizamos entendendo que a partir do século XX, toda a cartografia sofre uma grande evolução, né, uma evolução tecnológica, onde há facilidade na produção dos mapas, né, torna-se significativa.